no capítulo 20, onde aparece a lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedras e dada a Moisés lá no deserto. Êxodo, capítulo 20, versos 8 em diante. No contexto da lei de Deus, o quarto mandamento que aparece nos versos 8 a 11 dizem assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Este é um mandamento da lei de Deus, da lei moral de Deus. Neste mandamento nós encontramos algumas ordens. A primeira ordem, que o sábado deve ser santificado. A palavra santificado significa separado para um fim, um propósito. Deve ser distinto, diferente. Este é o significado de santificar. É separado, diferente dos outros dias. Então, a primeira ordem, Deus quer que nós façamos do 7º dia da semana um dia diferente, um dia santo, um dia separado, distinto, diferente dos outros. Segunda ordem que Deus nos dá aqui, no mandamento, qual é? Trabalhar. Nós temos que trabalhar quantos dias? 6 dias. Trabalhar. Quem não trabalha está transgredindo o 4º mandamento. Não, mas eu não tenho trabalho. Ok, vai inventar alguma coisa para fazer, mas o mandamento diz que nós temos que trabalhar. Trabalhar 6 dias faz parte do mandamento. Uma vez eu já falei aqui, né? Que eu encontrei um homem e eu disse para ele, nós estávamos conversando, eu falei: irmão, o seu problema é que você não guarda o 4º mandamento. Não, mas eu guardo o 4º mandamento. Eu guardo o sábado. Não, você não guarda o 4º mandamento. Claro que eu guardo o 4º mandamento. Falei: não, você não guarda o 4º mandamento. Você está transgredindo a lei de Deus. Como, pastor? Você não trabalha? O seu problema é que você não trabalha. Porque o mandamento manda nós guardarmos o sábado, mas manda trabalhar. E aí esse aspecto do mandamento a gente esquece, né? A gente lembra do sábado e esquece do trabalho. É claro que por circunstâncias especiais, às vezes, nós nos ausentamos do trabalho, né? Mas o mandamento manda trabalhar 6 dias na semana. Depois ele diz mais uma ordem aqui. Deus agora vai dar algumas orientações. O 7º dia é dedicado, ele foi separado para o Senhor. Quem é o Senhor? O teu Deus. E nesse dia, agora vem ordens. Você não vai fazer nenhum trabalho. Não é para trabalhar nesse dia. Quem? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, teus empregados, nem tuas servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros, os hóspedes que estiverem dentro da sua casa, ou que morarem em tuas cidades. Então, neste mandamento, Deus deu ordens. E este mandamento aqui irrita muito o ser humano.
É um mandamento que incomoda o ser humano. Por isso Deus começou diferente dos outros. Porque todos os outros Deus diz assim, não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo, né? Os 2 mandamentos redigidos de forma positiva, quais foram? O 4º e o 5º. Honra teu pai e tua mãe e lembra-te do dia do sábado. E Deus colocou para lembrar, lembra-te do dia de sábado. Não esqueça dele, não esqueça. Não esqueça que este é um dia santo, não esqueça que esse é um dia separado, não esqueça que esse é o dia do Senhor teu Deus. Trabalhe 6 dias, mas lembre de santificar esse dia. Muitos guardadores do sábado guardam o sábado com alegria e com prazer. Mas eu tenho visto outros que o sábado é enfadonho, que o sábado é cansativo para eles. O sábado é um fardo para eles, né? Só deixa eu abrir um parênteses aqui. De quem que é esse menino que está aqui? Com quem? Fica com você. Querido, fica lá com a titia ali. Ou com a mamãe, né? Não sei, não conheço você. É a mamãe? É, fica lá com a mamãe. Tá. Escuta aqui uma coisa. Há pessoas que têm no sábado um fardo, um enfadonho. Uma vez eu perguntei para um menino assim, filho de uma família adventista, perguntei, você gosta do sábado? Ele falou, não gosto. Mas por que você não gosta do sábado? Porque eu não posso ver televisão, eu não posso brincar, eu não posso fazer nada, então eu não gosto do sábado. Qual que é o dia que você mais gosta? Eu gosto do domingo. Por que você gosta do domingo? Porque eu posso, aí era tudo o contrário, eu posso ver televisão, eu posso brincar, eu posso jogar bola, eu posso... mas há algumas pessoas adultas que não gostam do sábado, embora tenham consciência de que o sábado deva ser observado, é o dia do Senhor. Eles não veem a hora do sábado terminar, para se envolver com os seus trabalhos e com as suas tarefas. Qual seria o problema? O sábado é um dos pilares de nossa fé. Está na Bíblia. Como observá-lo? Como tornar esse dia um dia feliz, um dia alegre, um dia contente? Como? Alguns acham que nós deveríamos ter uma lista de coisas que podemos fazer e uma lista de coisas que não podemos fazer. Alguns acham assim. Não, vamos fazer uma lista. E sobretudo a igreja mundial, porque a igreja mundial enfrenta o problema das diferentes culturas. Então a liderança da igreja mundial, por exemplo, enfrenta dificuldades que nós numa comunidade aqui não enfrentamos. E aí alguns acham que a igreja deveria ter assim, o que fazer e o que não fazer, uma lista de coisas. Mas esse não é o plano de Deus. Os judeus fizeram assim. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico e foram para o cativeiro babilônico justamente por desobedecerem as leis de Deus, inclusive o sábado, ao retornarem, a preocupação de agora serem obedientes, eles criaram um monte de regras, detalhistas, coisas assim. Por exemplo, um ovo que uma galinha viesse a pôr no sábado, esse não poderia ser comido. Eu não sei o que faziam com os ovos, mas eles não comiam. Não podiam cuspir no chão, porque se cuspisse no chão estava estercando a terra, era pecado, estava estercando a terra. Mas se cuspisse em cima de uma pedra, tudo bem. Então tem que cuspir, cuspe em cima de uma pedra. Aí não tem problema. Não pode carregar um lenço no bolso, você está carregando um fardo. Mas se você desse um pontinho do nó assim, desse uns pontinhos do lenço na roupa, não era pecado, porque aí o lenço estava grudado na roupa, fazia parte da roupa. Então umas leis hipócritas, umas coisas assim, sabe? Só pode andar 1 quilômetro, se precisar andar mais do que 1 quilômetro, a cada quilômetro você come alguma coisa, come, se assenta, bebe água. Então era uma coisa assim. Não podia fazer a barba, pentear o cabelo, fazer a cama, fazer comida, e era uma série de coisinhas, nem dar beijo na mulher. E inclusive, num estado americano, ainda antes da organização dos Estados Unidos, por influência de guardadores do sábado, numa daquelas constituições primitivas, havia uma série de leis restritivas acerca do sábado.
Ninguém podia ir no jardim, andar no jardim, ninguém podia andar aí sozinho a esmo no sábado, só se fosse para a igreja de forma reverente. E lá dizia assim, que se o marido der um beijo na mulher, ou a mulher no marido, aquele que tomou a iniciativa iria para a corte. E a corte ia decidir o que faria com essa pessoa. Leis restritivas, não é este o plano de Deus. Deus foi muito claro, Deus foi muito assim, sabe? Se você presta atenção, as leis de Deus, elas são poucas. Você já percebeu como as leis de Deus são poucas? Elas não são muitas. Nessa semana eu estudei com os alunos o livro Educação, Filosofia da Educação Cristã. Fundamentos da Educação Cristã era o nome da matéria. E nós estudamos o livro Educação, todinho. E lá numa certa altura do livro Educação, o Espírito de Profecia diz que na família e na escola, as leis devem ser poucas, não deve ter muitas regras. Numa família onde tem muitas regras, ou numa escola que tem muitas regras, os alunos ou os filhos, eles se perdem no monte de regras. O Espírito de Profecia diz que as regras devem ser poucas, mas obedecidas, do que ter muitas regras e não obedecê-las. É o que Deus faz. Deus tem 10 mandamentos. Olha a Constituição brasileira. Aí os advogados aí que poderiam me ajudar. Quantas leis tem? E o que se cumpre? Bom, vamos esquecer isso. Não é o nosso papel aqui fazer nenhuma apologia nesse sentido. Mas veja, uma quantidade de lei, tanta lei, um negócio complexo. A lei de Deus é clara, específica. Deus diz assim, lembra-te do sábado, não esqueça. Santifique esse dia, torne esse dia um dia diferente, separado. Diferente, separado. Muda a sua rotina. Lembre-se que esse dia é o dia do Senhor. Não faça nenhum trabalho. Não trabalhe nesse dia. Pronto, está aí então. O que está aí? Um princípio da observância desse dia. Mas se eu me foco na regra, se eu foco só na regra, a regra é fria. E algumas pessoas guardam o sábado preocupados com regras, com normas, leis, mandamentos e coisinhas. Eu nunca me esqueço quando eu era menino, Sexta-feira Santa, que tormento para mim, a tal da Sexta-feira Santa. Porque a minha mãe, luterana mesmo, a Sexta-feira Santa era um dia tremendo. Nós não podíamos correr, brincar, subir em árvore, não podíamos pegar em tesoura, pegar em faca, pegar em garfo. A minha mãe escondia os garfos da casa, faca, tudo era escondido, e era um tormento esse dia. Falar alto, nós não podíamos, esse dia não passava. E eu não sei porque na tradição familiar, nesse dia a gente comia canjica, era só canjica, né? Eu tinha que comer de colher. Não se contava aquelas histórias, e esse dia era um fardo para mim. E se porventura a gente esquecesse e pegasse numa tesoura, nossa, era um tormento. Por quê? Que esse dia era difícil? Por causa da regra. Era um dia cheio de regras e de leis e de coisas que não tinham significado para nós. Todas as regras que Deus nos dá na Bíblia, todos os mandamentos que Deus nos dá, tem por trás um princípio. O que é princípio? Princípio é um fundamento, uma verdade básica, uma verdade mais ampla. Por exemplo, Deus diz assim, não matarás. É uma ordem, não é uma ordem? Qual é o princípio por trás da ordem não matar? A preservação da vida, o respeito para com a vida. Este princípio ele é amplo, e abrangendo este princípio, ou subsidiado por esse princípio, tem a ordem, não matarás. Deus diz, não furtarás, não furte. Qual o princípio por detrás? O respeito à propriedade alheia, respeite a propriedade alheia. Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Qual o princípio por detrás? O princípio da autoridade paterna, o princípio do respeito aos pais, aos mais velhos. Deus diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não minta. Qual é o princípio? O princípio da honestidade, da verdade está por detrás.
Então, qual é o princípio por detrás do mandamento do sábado? Qual é o princípio que está por detrás? Nós podemos encontrar vários, mais de uma às vezes, se procurarmos. Mas eu quero destacar 2 princípios que estão por detrás. O primeiro deles, por exemplo, é o princípio da soberania de Deus, que está por detrás. Quem é que está dando esta ordem? Deus. Quem é Ele? O Criador. Além de ser Criador, Ele é o quê? O mantenedor. E além de ser mantenedor, Ele é nosso o quê? Salvador, Redentor. Quem está dando a ordem é Ele. Aqui está o princípio da soberania divina. É o soberano que decidiu isso. Deus podia ter decidido de outra forma? Deus poderia ter escolhido o primeiro dia. Poderia ou não poderia? Como homenagem ao início da criação, vocês vão santificar o primeiro dia. Podia ser assim ou não podia? Podia. Deus podia ter escolhido o 6º dia, como homenagem ao dia em que eu criei o ser humano, o homem e a mulher, separem o 6º dia. Podia ser assim? Podia. Mas não, Ele, na soberania dele, escolheu o 7º, o último dia. Santificou, descansou, santificou, abençoou, fez esse dia algo diferente. E aí, por detrás da ordem está o princípio da soberania divina, da grandeza divina. E outro princípio que está por detrás disso, é o princípio do respeito, da submissão à autoridade e à soberania divina. Aí tem o princípio do descanso, né? O princípio do refrigério, né? Há muitos princípios por detrás. Por isso eu descobri uma coisa: para este dia ser um dia de fato feliz, alegre, de paz, de bênção, de regozijo, um dia santo mesmo, de fato e de verdade, além da regra e do princípio, nós precisamos de uma outra coisa: a pessoa que deu a regra e a ordem. Quem deu a regra? Quem deu a ordem? Que entra no princípio da soberania divina. Quer ver uma coisa? Uma mulher e um homem casados. As responsabilidades de uma mulher no ambiente de casa não são coisas agradáveis de serem executadas e feitas. É um serviço que não aparece, né? Passar, cozinhar, lavar, né? Mas as mulheres que fazem isso, fazem com alegria quando são o quê? Amadas, e fazem isso por amor. Fazem isso por amor. Há homens que dizem que o casamento, a vida conjugal é uma prisão. Que é uma prisão, que não sei o quê, que não sei o quê, que limita a vida deles. Mas aqueles que são amados e amam, têm prazer de viver na família a vida conjugal. Fazem isso por amor. Cumpre todos os seus papéis e suas responsabilidades por amor. Porque tem uma pessoa por detrás. O empregado, por exemplo, que conhece o patrão ou a patroa, que é uma pessoa íntegra, justa, boa, fiel, né? Trabalha, não por obrigação, trabalha com alegria. Ele levanta de manhã para ir ao trabalho sem problemas. Não é um fardo levantar-se pela manhã para ir ao trabalho. Ele faz isso com prazer. Gosta do que faz e da pessoa para quem faz. Quando nós conhecemos a Deus pelas Escrituras, quando nós conhecemos seu caráter misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, um Deus amoroso, 1 João 4,8 diz que Deus é o quê? Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, do jeito que podemos conhecer, embora limitadamente, mas há subsídios para conhecermos, nós obedecemos às suas regras e os seus mandamentos e as suas leis por amor, como fruto do relacionamento. Então guardar o sábado, parar nesse dia, quando todo mundo está aí envolvido nos trabalhos, dar um break nesse dia, de repente parar assim na corrida, né?
Você vem correndo com o dedo, para, certo? É um prazer, é uma alegria, não é um fardo. E é este o espírito que nós devemos ter. Se nós não tivermos esse espírito, observar esse dia será um tormento. Relacionamento com o Senhor do sábado, conhecer o Senhor do sábado, observar esse dia porque Ele pediu, e como resultado do relacionamento pessoal com Ele, então este dia será um dia feliz. Dos 7, o melhor. Dos 7, o melhor. Alguém me falou esses dias que saudades dos cultos de sexta-feira em família e do sábado. Que dia gostoso! Que dia gostoso! A Sra. White nos recomenda que neste dia a família deve fazer algumas coisas juntas. Algumas atividades com os filhos que tornem esse dia um dia feliz. E ela recomenda a natureza. Quantas e quantas vezes eu e Márcia saíamos do UNASP e íamos para o zoológico de Paulínia ou de Americana e passávamos alguns momentos com os meninos ali. Pegávamos a bicicleta, um numa bicicleta, outro noutra bicicleta, a Márcia numa bicicleta e eu numa outra bicicleta, acompanhados pela nossa cachorra correndo atrás, e nós íamos andar lá no meio dos laranjais do colégio, comer polcã autorizados, para respeitar o outro mandamento que diz para não mexer nas propriedades alheias. Nós íamos chupar polcãs, né, às vezes na beira da lagoa, e tivemos bons sábados, bons momentos juntos com os meninos quando eles eram pequenos. Isso faz a diferença, o diferencial. Sexta-feira, né, uma comidinha diferente, toalhas bonitas à mesa. Até hoje, só eu e a Márcia, sozinhos em casa. Nós colocamos pratos de porcelana, nós colocamos taças para comer nós dois, entendeu? E só nós dois, porque é um dia diferente, certo? E às vezes ontem nós fomos para a sala fazer o culto, porque agora nós estamos fazendo culto na cozinha, né? Mas ontem nós fomos para a sala. Nós dois, fizemos o culto só nós dois, cantamos nós dois, lemos a Bíblia, fizemos aquele roteiro gostoso do culto lá, né? Falamos da semana. É um dia especial. Nada de comer em pé, comer com a mão, sei lá o que, com pressa, né? Aqui nós comemos, né? Esqueci. Aqui nós comemos, né? Mas veja, nós podemos fazer um dia diferente, muito feliz aqui. Essas coisinhas tornam para as crianças o diferencial, né? Faz desse dia um dia diferente. É o dia que tem sobremesa, nos dias da semana nos outros não tem, né? Mas é no sábado que tem. Só que eu vejo que alguns membros da nossa igreja, e estou falando de maneira genérica, estão tornando o primeiro dia da semana esse dia feliz. Sem perceber, inconscientemente, nós estamos tornando o domingo o dia feliz e o sábado um dia estressante. Pelo amor de Deus, irmãos, se isso estiver acontecendo com você, você tem que dar a marcha ré, porque este dia feliz é o dia do Senhor. Algumas pessoas me dizem assim: feliz domingo para o senhor, pastor, feliz domingo. Eu falei: mas feliz domingo por quê? Eu pergunto assim: por que feliz domingo? Ninguém me diz feliz segunda-feira, ninguém me diz feliz terça, feliz quarta, feliz quinta, ninguém me diz. A gente só diz o quê? Feliz o quê? Feliz sábado. Agora feliz domingo por quê? Domingo é dia de trabalho, é o primeiro dia da semana. Claro que a gente, se você quiser recriar-se, pode aproveitar, não precisa ser qualquer dia da semana, né? Pode ser qualquer dia da semana, não precisa ser domingo. Mas veja,
Nós temos que tornar o dia do Senhor um dia agradável, por amor ao Senhor, pelo relacionamento ao Senhor, e não porque o Senhor deu uma regra, uma ordem, é um mandamento de Deus. Nossa, eu conheci uma família uma vez em Santa Catarina. Irmãos, aquela família, eles tinham filhos assim, vários, acho que 5 ou 6, todos uma escadinha. O rapaz mais velho devia ter uns 16 anos, outros 14, assim 13, sabe, tudo uma escadinha. Aquela família morava numa casa que tinha um muro enorme e uma porta pequena. Era tipo uma fortaleza assim. Não iam para a escola, porque a escola ia contaminar os filhos, então os filhos não iam para a escola, estudavam em casa com a mãe. Ninguém tinha formação acadêmica naquela família. E no sábado à tarde eles almoçavam e iam todos para a sala para ler a Bíblia e os livros do Espírito de Profecia. Dentre eles, quando eu os conheci, eles estavam lendo o Grande Conflito, até o pôr do sol. Aquelas leituras infindáveis. Aí nós chegamos com uma tenda. Eu era um jovem pastor, pastor Jorge Anacleto era o evangelista. Bem pertinho daquela família, a tenda foi armada, num terreno baldio. E os meninos começaram a frequentar a tenda. E eles moravam na minha geografia. Como obreiro, eu tinha que visitá-los, as pessoas que iam. E eu fui visitar essa família e conheci essa família. E descobri esses hábitos da família. E nunca me esqueço que o pastor Jorge Anacleto deu para um dos meninos o livro O Moço e Seus Problemas. Na época do Ronca, né? Esse livro, do nosso tempo de jovem, de menino, esse livro. Quando esse livro chegou na casa da família e o pai viu o conteúdo do livro que falava dos problemas da sexualidade do adolescente e do jovem, o pai, nossa vida, proibiu os meninos de ir na tenda, tá, etc. Graças a Deus, o evangelho mudou a história daquela família. Eles aceitaram a revelação da palavra de Deus como a Bíblia apresenta. Mudaram a história. Os meninos foram para o IASP, vieram para o IASP estudar, e foi uma bênção, mudou a história daquela vida, a vida daquela família. Se não tivesse acontecido assim, eles iam perder todos os filhos, porque não é desse jeito que Deus quer que nós santifiquemos o seu dia. Deve ser um dia de prazer, um dia de alegria, um dia de festa. Vir à igreja deve ser uma alegria. Levantar cedo para vir à igreja deve ser um prazer, uma alegria. Eu vou adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou adorar ao Senhor. Não, mas eu estou estourado, estou arrebentado. Nós estamos estourados, arrebentados a semana inteira. E a semana inteira a gente levanta cedo. E por que no dia do Senhor? É uma questão de foco, irmãos. Desfocar a regra. Esqueça a regra. A regra serve para mostrar a execução, a operalização do princípio. Mas o foco não é a regra. O foco é Deus. E aí você pega isso e transfere, por exemplo, para a saúde. Por que nós devemos cuidar do nosso corpo? Por quê? Aí Deus pede algumas coisas, a gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente foca na regra, mas não é a regra. É o princípio que está por detrás. O princípio da mente sadia, o princípio da mente clara para compreender o que Deus quer que a gente compreenda. Entendeu? Dormir as horas de sono conveniente, beber água o suficiente, fazer exercícios físicos, né? Entendeu? Por quê? Agora, se eu penso só nisso, isso é o foco, isso é um fardo, é complicado. Pense no Senhor, no Deus que deu a regra. Veja Isaías 58. Olha o que o profeta fala ali em Isaías 58. Verso 13 e 14. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser, aqui tem um princípio aqui também. Em meu santo dia, se você chamar delícia ao sábado, delicioso, deleitoso, né?
e honroso e santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor o quê? A sua alegria. A alegria é no sábado? Não, a alegria é no quê? No Senhor, que deu a regra, que deu o mandamento. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Aí Deus faz uma promessa. Se você chamar esse dia, se você aceitar a minha regra, o meu mandamento, você vai se deleitar no Senhor. Concluindo, eu quero fazer uma ilustração que você já conhece, mas é bom trazer à mente isso aqui. Vera, me ajuda aqui, Vera, faz favor. É uma ilustração daquilo que, de fato, é colocar no lugar certo aquilo que é maior em primeiro lugar, ou colocar antes aquilo que é de fato maior. Vamos supor que eu coloque aqui dentro desse vidro bolas de gude, né? Deixa eu colocar as bolas devagar para que não corra o risco de quebrar o vidro. Mas eu coloco bolas de gudes aqui dentro desse vidro, né? E agora eu vou colocar dentro dele bolas de ping-pong, que são maiores do que as bolas de vidro. Então, eu coloco as bolas de ping-pong. Faltou bola de ping-pong aqui? Não é que faltou as bolas. Ah, não! É que eu esqueci de colocar o resto do... Tem que voltar aqui no exercício, irmãos. Está aqui mais um saco de... Volta aqui, Vera. Vamos tirar aqui. É que eu tinha que colocar todas as... Porque as bolas de ping-pong não vão caber. Certo? Porque eu coloquei primeiro as coisas pequenas. Esse é o objetivo da experiência. Então, as bolas de ping-pong não caberão. Põe aqui dentro. Deixa eu pôr os... É que as bolinhas de gude estavam em coisas diferentes. Ok, agora se eu colocar essas bolas de ping-pong, elas não caberão aqui dentro. Ó, vai sobrar lugar para... Não vai caber, vai sobrar bola. Mas se eu fizer o processo inverso, caberão. Vamos fazer o processo inverso? Me ajude aqui, vocês. Vão colocar primeiro as bolas de ping-pong, depois todas as bolas de gude, e vocês vão perceber que elas caberão perfeitamente. Se você colocar Deus em primeiro lugar, as regras relacionadas com a observância do sábado, não, deixa que eu seguro aqui. Vira para mim. Isso. Então é colocar em primeiro lugar aquilo que é maior, que é justamente Deus, a pessoa de Deus. Pode pôr tudo, virar tudo. Pronto, vamos colocar as bolas de ping-pong. E agora colocar as bolinhas de gude. Agora caberá tudo aí dentro. Pronto, as bolas couberam todas aqui. E se eu colocasse areia, eu podia colocar areia. Se eu colocasse água, ainda caberia água aqui dentro, né? Mais coisas caberiam aqui dentro, pequenas. Mas fazer o processo inverso não funciona. Então, quando nós queremos guardar o sábado, preocupados com a regra, não é esse o foco principal. Nem com o princípio, mas com o Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar, depois o princípio e depois a regra. Aí eu vou obedecer a regra com alegria e com prazer. E a regra não será um fardo para mim. Este é o plano de Deus. Se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, e honrares, então te deleitarás no Senhor. Quer ver uma outra coisa?
A gente não vem à igreja para receber alguma coisa de Deus. Este foco de vir à igreja para receber alguma coisa de Deus é um foco distorcido. A gente vem à igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus. E como resultado do encontro com Deus, da adoração a Deus, a gente acaba o quê? Recebendo os benefícios desse encontro. Mas quando eu só venho focado no objetivo de receber alguma coisa, não é o foco principal. Que Deus nos abençoe a fazer do dia do Senhor dias deleitosos, de alegria, de regozijo, de bem-estar, para você, para a sua família, porque Deus é o Criador, Ele é o mantenedor e Ele é o nosso Salvador, e a gente faz isso porque o ama. Que Deus nos abençoe, amém.